Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Abra a sua Bíblia, ou melhor, fique com ela em suas mãos. Nós vamos ler alguns textos, não especificamente um só, mas alguns textos nós iremos ler. A primeira mensagem que eu preguei no mês de janeiro, que na verdade foi o último domingo antes das minhas férias, eu disse para os irmãos que como era o último domingo antes das minhas férias, eu preparei uma mensagem com 12 tópicos. E eu disse que ninguém precisava ficar preocupado que até meia-noite a gente ia sair daqui. Então hoje, como eu estou retornando de férias, então eu estou indo com calma. Hoje de manhã eu preguei uma mensagem com 3 tópicos, agora à noite também com 3 tópicos. E assim, quando chegar lá em dezembro, talvez nós teremos 12 tópicos na nossa mensagem. Hoje pela manhã nós celebramos a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor é um momento muito especial. Todo primeiro domingo, anote aí na sua agenda, marque aí na sua cabeça, todo primeiro domingo de cada mês nós celebramos a ceia do Senhor. E são domingos alternados, num sentido de, num mês, meses alternados. Nós celebramos um mês de manhã e no outro mês à noite. Então, fevereiro agora nós celebramos pela manhã. Então, em março, primeiro domingo à noite, nós estaremos celebrando a ceia do Senhor. E como eu disse, é um momento muito especial, quando a igreja reunida em comunhão celebra a ceia do Senhor. É um memorial do sacrifício, da morte do Senhor Jesus. E pela manhã eu disse que 3 coisas nós temos que trazer à mente quando nós celebramos a ceia do Senhor. A primeira coisa foi o alto preço pago pela nossa salvação. Não foi ouro nem foi prata, foi o sangue, foi uma vida, a vida do Filho de Deus, o sangue de Jesus. Uma outra coisa que eu disse pela manhã é que o Senhor, Ele nos salvou para constituir uma nova família, a família de Deus. Então, todo aquele que já creu em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, este faz parte da família de Deus. E a última coisa que eu disse, que há muitos que ainda não fazem parte da família de Deus. E eu queria iniciar a nossa meditação fazendo uma pergunta a você. Você já faz parte da família de Deus? A sua família já faz parte da família de Deus? Então eu queria, desde já, deixar você com esta pergunta. E eu gostaria que você estivesse aí pensando, eu faço parte da família de Deus? E nós vamos pensar qual o caminho ou como que nós podemos nos tornar filhos de Deus. Na verdade, esta questão de como podemos nos tornar filhos de Deus, ou qual o caminho, já foi até respondida aqui no louvor que foi ministrado. Você que realmente esteve atento ao que estava sendo cantado, já foi mostrado, ou já foi falado, qual o caminho. Não um caminho, mas o caminho, para que realmente possamos fazer parte da família de Deus. E hoje, quando também estávamos celebrando a ceia do Senhor, eu falei algumas coisas sobre aqueles que estavam presentes, de não deixarem de participar da ceia do Senhor. E eu disse que muitas vezes nós tentamos pensar que não podemos participar porque não somos justos ou porque não merecemos. Então eu queria
falar sobre 3 coisas muito importantes relacionadas à salvação e que também vão nos mostrar que essa questão de justiça, méritos, não está relacionadas a nós, mas a uma pessoa, Cristo Jesus. Então, eu gostaria de pensar com você sobre 3 coisas muito importantes relacionadas à salvação. A primeira coisa que eu gostaria de pensar com você é sobre justiça. Todas as pessoas precisam ser justificadas. O que significa isso? Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus os criou para o louvor da sua glória, para que eles vivessem para a glória de Deus, para que eles pudessem estar juntos em comunhão com Deus. O homem e a mulher em tudo dependiam de Deus, pois foi Deus quem os deu a vida, o dom da vida. Antes, eles eram apenas barro, pó da terra. Deus toma do barro, Deus toma do pó e forma o homem. Mas o homem só passa a ter realmente vida quando nele é soprado o fôlego de vida pelo próprio Deus. Mas houve um momento em que o homem e a mulher entenderam que não precisavam mais de Deus, que poderiam viver uma vida autônoma, uma vida onde eles poderiam caminhar por conta própria. E nesse momento o homem e a mulher, eles entram em rebelião contra Deus. Eles desobedecem ao Criador. Eles se afastam da glória de Deus. Eles passam a viver num estado de pecado, porque o pecado é a rebelião do homem contra Deus, da mulher contra Deus. E o que significa essa rebelião? É justamente isso. É justamente o homem e a mulher acharem que não precisam de Deus, que podem caminhar sozinhos, que podem tomar suas decisões sem a ajuda de Deus. Então, a partir desse momento que o homem e a mulher se afastam de Deus, se rebelam contra Deus, para que o homem e a mulher agora se voltem novamente para Deus, possam ter novamente um relacionamento com Deus, é necessário que se faça justiça. É muito interessante a gente observar o seguinte, que as pessoas têm consciência da justiça de Deus, mesmo que talvez não de uma forma muito correta, mas as pessoas sabem que a verdadeira justiça vem de Deus. Mesmo aquelas pessoas que às vezes não estão dentro de locais de reuniões como este aqui. Por exemplo, acontece um crime, aí a pessoa diz assim: olha, eu não confio na justiça dos homens, mas eu confio na justiça de Deus. Então a pessoa entende que Deus vai fazer justiça. Às vezes pode até entender essa justiça de uma forma distorcida, mas querendo ou não, elas sabem que Deus faz justiça. Então quando o homem e a mulher se afastam de Deus, e agora, para que eles possam retornar para Deus, é necessário que se faça justiça. O homem, quando ele se afasta de Deus, ele se torna inimigo de Deus. Então todas as pessoas precisam ser justificadas, porque a partir daquele primeiro casal descendeu toda a humanidade. Na verdade, o nome Adão significa humanidade, Eva, mãe de todos os viventes. Então aquele primeiro casal dá origem a toda a humanidade, e uma humanidade que está afastada de Deus, que precisa ser justificada. Essa palavra também justificada, nós podemos entendê-la como reconciliação.
O homem precisa fazer as pazes com Deus. Ele está brigado com Deus, ele é inimigo de Deus, ele está afastado de Deus. Gente, eu sei que muitas vezes isso é difícil até da gente aceitar. Quando a gente fala, o homem está afastado, o homem é inimigo, o homem se rebelou, mas é isso que a Bíblia nos mostra. É isso que a palavra de Deus nos apresenta. Esse estado de rebelião. Nós, por natureza, nós não temos em nós um desejo de buscar a Deus. Nós temos o desejo de buscar os nossos interesses. Muitas vezes vivemos uma vida centrada em nós mesmos. Então o homem, para que ele possa novamente se voltar para Deus, é necessário que ele seja justificado. Romanos 3:10 nos diz assim, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Romanos 3:23 nos diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A nossa declaração doutrinária da convenção, a qual a nossa igreja faz parte, diz o seguinte, a justificação que ocorre simultaneamente com a regeneração é o ato pelo qual Deus, considerando os méritos do sacrifício de Cristo, absolve no perdão o homem de seus pecados e o declara justo, capacitando-o para uma vida de retidão diante de Deus e de correção diante dos homens. Essa graça é concedida não por causa de quaisquer obras meritórias praticadas pelo homem, mas por meio de sua fé em Cristo. Então, voltando um pouco, quando hoje de manhã celebramos a ceia, uma das coisas que eu disse foi isso, que muitas vezes uma pessoa pode dizer assim, não, eu não vou participar da ceia porque eu não sou uma pessoa justa. Mas se nós formos considerar uma justiça a partir de nós mesmos, e aí na parte da manhã eu até disse isso, eu mesmo não poderia celebrar a ceia. Se eu fosse considerar que eu sou justo a partir de mim mesmo, se eu for considerar que a justiça é algo inerente a mim, ou que faz parte da minha pessoa, se eu fosse considerar isso, eu não estaria agindo corretamente em celebrar a ceia, ou dela participar. Mas a minha justiça, ou a minha justificação, não está em mim, ou em meus atos, ou na minha bondade, ou naquilo que eu faço ou deixo de fazer. Mas a minha justificação, a minha reconciliação com Deus, as pazes que eu pude fazer com Deus, está em Cristo Jesus, o único caminho. Se todas as pessoas precisam ser justificadas, se todos estão afastados da glória de Deus, Deus então providenciou um meio para que o homem fosse justificado, para que a mulher fosse justificada, e esse meio se chama Jesus Cristo, o único caminho. É nele, tão somente nele e por ele, que nós podemos ter acesso a Deus. É que nós fazemos as pazes com Deus, é que nós nos tornamos amigos de Deus. Romanos 5, o verso 1 e o verso 2 nos diz assim, vamos ler todos juntos? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, através de Cristo Jesus, nós somos justificados. E uma coisa muito bonita que a palavra de Deus nos diz, que nós temos paz com Deus. Fizemos as pazes com o Criador. Fizemos as pazes com aquele que nos deu o fôlego de vida. Gente,
Uma coisa terrível é você viver em guerra com uma pessoa. Conflitos. Agora você imagina, traga isso para o seu relacionamento com Deus. Uma pessoa que está em conflito com Deus, uma pessoa que está em guerra com Deus. Não tem como essa pessoa estar bem. Se com a fonte da vida, se com o Criador de todas as coisas, o homem está em guerra, está em conflito, ele não vai conseguir estar em paz com ele mesmo. Há quantas pessoas estão vivendo em guerras, em conflitos, a começar dentro delas mesmas, e começam a buscar paz em tantos lugares. Essa paz está na reconciliação, na justificação, na paz que o homem pode ter com Deus. E para que uma pessoa faça parte da família de Deus, é necessário que ela seja justificada. E aí, como eu já disse, e a palavra de Deus também nos mostra, não é pelo mérito de alguém, pela boa obra de alguém, ou pelo seu desempenho espiritual. Não. A justificação, ela é pela fé. É a graça de Deus, é o favor de Deus, em direção ao homem pecador. Deus é justo, e Ele faz justiça, e Ele fez justiça no seu Filho, Jesus Cristo, o único que poderia. A sentença era a morte. Não é isso que a palavra de Deus nos diz? Que o salário do pecado é a morte. E para que a justiça fosse feita, foi necessária a morte de um homem, de um justo, do Filho de Deus. Olha que coisa preciosa. Veja como você é precioso para Deus, como você é preciosa para Deus. Nós, no nosso estado de rebelião, de afastamento, de inimizade, Deus tem que fazer justiça. Deus poderia exterminar todo mundo. Interessante observar que quando nós pensamos na graça de Deus, a graça de Deus, ela nos dá justamente aquilo que nós não merecemos. É a graça, é o favor. Eu mereço ser justificado? Não. Merecia a condenação. Mas a graça de Deus, o favor de Deus, veio sobre a minha vida. E é interessante observar sobre a misericórdia de Deus, porque já a misericórdia de Deus me impede, ou impede Deus de me dar aquilo que eu mereço. A graça me dá aquilo que eu não mereço. Justificação, salvação, uma nova família. A graça de Deus, ela me dá o que eu não mereço. E as misericórdias de Deus me impedem de eu receber aquilo que eu mereço, que é justamente a condenação. É isso que o profeta Jeremias vai dizer, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então, um ponto muito importante relacionado à salvação é a justiça. Não há um justo sequer. Todos estão separados da glória de Deus. Mas em Cristo Jesus somos perdoados, somos justificados, somos aceitos como filhos de Deus. Mas para isso é necessário que a nossa fé seja depositada tão somente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E essa questão de fé não é nós dividirmos a nossa fé.
Às vezes nós queremos nos apoiar num lugar, queremos nos apoiar noutro, queremos estar seguros com Cristo, mas queremos também buscar um outro meio. A fé é tão somente em Cristo Jesus. E pronto, acabou. O segundo ponto, muito importante, relacionado à salvação, está relacionado à questão dos méritos. Hoje pela manhã também falei sobre isso. Que às vezes nós pensamos assim, mas eu não tenho méritos para ir lá na frente, ou para participar da ceia. Na verdade, nós não temos mesmo. Não sei se você já ouviu alguém dizer assim, você chega para uma pessoa e pergunta assim, como é que você está? Aí a pessoa fala assim, eu estou melhor do que eu mereço. Quem já ouviu isso? E alguns levantaram a mão, né? Sim. Agora, eu não vou perguntar quem já falou isso, né? Ou quem já respondeu isso, né? Eu estou melhor do que eu mereço. Né? Eu conheci um irmão que quando a gente perguntava a ele, aí falou assim, irmão, como é que você está? Ele falou, pastor, lá em casa eu que estou pior, estou 100%. Eu falei, gente, a humildade aí, né? Em pessoa, né? Lá em casa o pior sou eu, estou 100%. Então, às vezes, as pessoas dizem assim, eu estou melhor do que eu mereço. Às vezes, pode não ter consciência daquilo que está respondendo. Mas, na verdade, nós estamos mesmo. Gente, e o que eu estou querendo dizer aqui, não é no sentido de dizer que Deus não nos ama, que nós não somos preciosos. Não é isso, eu estou dizendo isso aqui. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O pecado entrou nas nossas vidas. E mesmo que o pecado tenha desfigurado essa imagem e semelhança, ainda carregamos. A Bíblia diz, lá no Salmo de número 8, que nós somos a coroa da criação. Deus criou todas as coisas, e o homem é a coroa da criação, a mulher é a coroa da criação. Mas o que eu estou tentando também chamar a sua atenção, que mesmo Deus nos amando, que mesmo Deus, que sendo nós preciosos para Deus, para nós nos achegarmos a Deus, para nós nos voltarmos para Deus, isso não depende de justiça nossa, de méritos nossos, ou de algo que fazemos para merecer. Vivemos numa sociedade muitas vezes baseada no mérito, no desempenho. Eu estava num salão de cabeleireiro, não aqui em Ouro Branco, mas nessas férias. Aí tinha um moço lá, ele, de alguma forma, reclamando. Ele trabalha numa empresa, aí ele lá cortando o cabelo, fazendo a barba. Aí ele falou assim, não, eu estou dando uma ajeitada porque a minha equipe vai lá para Atibaia, no Hotel Fazenda. Quem mandou a gente não atingir as metas? A promessa era para ir para Las Vegas. Aí o outro falou assim, Las Vegas e Atibaia. Ele falou assim, mas é Hotel Fazenda, eu vou curtir do mesmo jeito. Então o mérito, o desempenho, os números. E muitas vezes nós trazemos isso para a nossa vida, no nosso relacionamento com Deus. Nós achamos que se formos bonzinhos, Deus também vai ser bonzinho com a gente. A gente muitas vezes trata o nosso relacionamento com Deus da mesma forma que a gente trata com os nossos filhos. Não é assim? Você foi bem esse ano, você passou de ano, eu vou te dar um presente. Agora, e se o menino não foi bem? E se não passou de ano? Se não conseguiu a nota para entrar na universidade? Então, muitas vezes nós agimos assim. Vivemos numa sociedade assim, mas Deus não.
Os méritos da nossa justificação estão baseados no sacrifício redentor de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Não é por algo ou alguma coisa que tenhamos feito, mas por aquilo que Jesus fez na cruz por nós. Tito 3, do 4 ao 7, nos diz assim: mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Aqui não tem nada escrito aqui falando de algo bom que tenhamos feito, ou de alguma justiça nossa, mas aqui sempre fala o texto bíblico do sacrifício do Senhor, da graça salvadora de Cristo Jesus. Então, a justiça, todos nós precisamos ser justificados, os méritos dessa justificação não estão em nós, mas em Cristo Jesus. E a terceira coisa relacionada à salvação, eu coloquei o ponto digno ou digna. Pensando em Cristo Jesus, digno, Ele foi digno de morrer naquela cruz por nós. O Cordeiro perfeito de Deus, sem mancha, sem mácula, sem defeito, sem pecado. E eu escolhi um texto, e eu quero ler com você, que conta a história é um episódio que conta a história de uma mulher que foi levada diante de Jesus. E nessa mulher, ou nela, não havia justiça alguma, mérito algum. Aos olhos da sociedade, ela não era digna. E digno ou digna, a tradução também nós poderíamos tomar como merecimento. Se nós formos lá no dicionário, uma das definições de digno é merecedor, ou aquele que merece. Então está muito relacionado com méritos. Então eu queria ler esse texto com você. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Só fazendo uma observação, a lei dizia que não era só as mulheres que deveriam ser apedrejadas, mas o homem e a mulher, pegos em adultério, deveriam ser apedrejados. Mas é interessante observar que os mestres da lei, os fariseus, de quando em quando buscavam a ocasião para acusar Jesus, para pegar Jesus em alguma questão. Então, se aqueles homens que queriam realmente seguir a lei ou praticar a justiça, deveriam ter levado o homem e a mulher. Mas levaram a mulher. Não somente a mulher. E perguntaram para Jesus: e o Senhor que diz? Interessante também observar que Jesus, Ele mesmo vai dizer que Ele não veio destruir a lei, mas Ele veio cumpri-la. Jesus, Ele dá o significado que realmente a lei deveria ter. Nessa questão de adultério, Jesus, no sermão que ficou conhecido como Sermão da Montanha, ele vai dizer que o adultério, ele não é só praticado quando um homem ou uma mulher casados
se envolvem com outros parceiros, num sentido do ato mesmo, da prática mesmo. Mas o homem que olhar para uma mulher com o olhar impuro, no seu coração já cometeu adultério. Então me passa pela mente agora, se todos que realmente cometem adultério, se fossem levados até Jesus. Mas muitas vezes, irmãos, nós começamos a fazer uma escala de pecadinhos e pecadões. É certo que as consequências podem ser até diferentes, mas o pecado diante de Deus é o mesmo. O marido que deixa sua esposa e deita com outra mulher, ou aquele que se relaciona virtualmente. Hoje se fala muito em adultério virtual. Ou aquele que cobiça no seu coração, tanto o homem quanto a mulher. Eu peguei um ponto aqui, com relação à questão do adultério. Poderíamos estender até o termo, no sentido de adulterar outras coisas. Pessoas que adulteram documentos, informações. Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo, mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Vá e abandone sua vida de pecado. Jesus aqui não ameniza a situação. Ela estava em pecado. Mas eu não te condeno. Agora você levanta, ou ela já estava em pé diante dele, agora você vai. Agora, abandone essa vida de pecado. Em outras versões, não peques mais. Interessante observar que eu não sou digno de tão grande salvação. Mas quando por Cristo salvo, agora sim eu tenho que viver uma vida de dignidade. E a Bíblia nos chama a atenção para isso. Quer ver só? Colossenses capítulo 1, verso 10. Colossenses capítulo 1, verso 10, diz assim: assim oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Eu não sou digno para alcançar tão grande salvação, mas quando por Cristo eu sou alcançado, agora eu tenho condições de viver uma vida digna. E muito me chama a atenção também nesse texto, é quando Jesus diz àquela mulher: vai, você tem condições de poder caminhar. Isso me faz pensar que o Evangelho de Jesus não é uma muleta. O Evangelho de Cristo Jesus é libertação, e libertação de qualquer muleta, de qualquer apoio que eu tenho. Talvez eu possa estar até mesmo apoiando a minha vida naquilo que eu acho que é minha justiça, os meus atos de justiça, como eu sou justo, como eu sou bom, como eu faço coisas boas, como eu tenho méritos. O Evangelho de Jesus nos liberta de tudo isso. Podemos, em Cristo Jesus, vivermos aquilo que realmente fomos chamados para viver.
E mesmo quando ainda não estou vivendo, em Cristo Jesus, Ele me auxilia para que eu possa caminhar a cada dia em novidade de vida. Lembro-me uma vez que uma senhora me chamou para orar pelo marido, que aparentemente estava endemoniado. E em casa nós oramos, eu, Valério, o Lucas ainda pequeno, e fui à casa daquela senhora, e quando ali cheguei, não era um quadro de possessão demoníaca, mas era um quadro de opressão demoníaca. Enquanto nós estávamos ali orando, eu senti na minha mente, no meu íntimo, acusações do inimigo, dizendo: olha, você não é digno de estar aqui orando por esse homem. O inimigo, ele é astuto. E naquela hora eu comecei a orar, e aí eu comecei a pensar: realmente eu não sou, mas em Cristo Jesus eu fui justificado, eu fui lavado, eu fui redimido, e eu posso estar aqui, eu posso estar orando por esse homem. Então, o Evangelho de Jesus, ele nos justifica, não por algo que tenhamos feito, mas pelos méritos dele, não porque sejamos dignos, mas é Ele quem nos dá essa dignidade, para vivermos, para não precisarmos de muletas, de apoios, ou de tentar ter um desempenho para conseguir a aprovação de Deus. Não. Deus me aceita em Cristo Jesus. Eu sou amado por Deus em Cristo Jesus. Eu sou salvo por Deus em Cristo Jesus. Eu tenho o privilégio de fazer parte da família de Deus em Cristo Jesus. Eu posso caminhar de forma digna a cada dia em Cristo Jesus. O diabo tenta nos prender. Você não pode, você não consegue. Se as pessoas souberem o que você está fazendo, antes de qualquer pessoa saber o que você faz, o que eu faço, Deus já sabe. Sabe uma coisa que eu penso sobre o pecado, considerando Deus? Não é que quando nós pecamos, Deus fica com nojinho. Estou com nojo do Ronaldo. Eu sou santo, eu sou um Deus santo, eu não posso misturar com aquele pecador lá. Mas quando eu penso em Deus com relação aos meus pecados, eu penso na tristeza do coração de Deus de ver como que o pecado, ele destrói a minha vida. É como nós, gente, que olha para um filho, a gente entristece de ver o caminho que o filho está seguindo, ou talvez do tombo que o filho tomou, ou talvez de uma outra situação. Uma figura muito clara na Bíblia, para a gente pensar em Deus como Pai, é a parábola do filho pródigo. Que quando o filho volta, o pai, ele não diz assim: não, fica aí, vai tomar um banho, depois a gente vai conversar, porque você tem que tirar essa sujeira aí. O pai abraça o filho do jeito que está, todo imundo. Manda trazer as roupas, mas lá não fala que o menino tomou banho. Não, toma aqui. Não é algo que você vai fazer que vai limpar essa sujeira, mas é algo que eu faço. Eu te abraço, eu coloco vestes novas em você, eu coloco sandálias em você, eu coloco o anel da família em você. Sou eu. Feche seus olhos. Talvez hoje você entrou aqui, talvez com algum sentimento no seu coração de inferioridade. Talvez você entrou aqui pensando que você não é digno.
que Deus não te aceita. Ou talvez você entrou aqui achando que não tem mais jeito. Ah, pastor, eu já tentei. Ah, pastor, tanto tempo que eu estou buscando. Ainda continua. Eu não consigo vencer esse pecado. Eu não consigo sair dessa situação. Olha, primeiro eu quero te orientar o seguinte. Coloque sua vida diante de Deus agora. Segundo lugar, peça a Deus para colocar uma pessoa na sua vida para te ajudar. Talvez já tem pessoas que estão bem próximas a você que você pode confiar. Você pode abrir o seu coração, pedir uma oração, pedir uma ajuda. Os pastores aqui da igreja, os diáconos aqui da igreja. Talvez um irmão, uma irmã que vai te dar uma palavra, que vai te dar um conselho, que vai te ajudar. Cristo te salvou para você experimentar uma vida talvez diferente de tudo que você tem experimentado. E talvez eu e você ainda não conseguimos experimentar na sua plenitude essa vida, porque a gente está tentando fazer isso em nós mesmos, ou por nós mesmos, ou na nossa justiça, nos nossos méritos. Deixa isso. Vá para Cristo. Você adolescente que está aqui, você é precioso para Deus. Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida. Talvez você está antecipando o tempo, ou você está querendo antecipar coisas que Deus tem para a sua vida no tempo dEle. Você jovem que está aqui, Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida. Mas tanto você, adolescente, quanto jovem, essas coisas maravilhosas que você tem, que Deus tem para a sua vida, estão em Cristo Jesus. Você que está aqui, os casais, Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida, para a sua família, para o seu casamento. Corra para Jesus. A sua família, corra para Jesus. Talvez situações na sua vida que já fizeram você pensar que Deus não te ama. Ele te ama. Você é precioso, você é preciosa. A prova maior disso é Jesus. Eu quero confessar algo para os irmãos que eu pensei há poucos dias atrás, vendo tanta situação, tanta corrupção, tanta morte, tanto assassinato, tanta violência, tanta destruição, tantas famílias sendo destruídas. Eu pensei o seguinte, eu falei assim para Deus: Senhor, por que o Senhor não faz alguma coisa? Sabe o que Deus falou comigo? Ele falou: Ronaldo, eu já fiz. E se chama Jesus. Eu já fiz. Se chama Jesus. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor já fez. Em Cristo Jesus nós temos esperança, ou podemos ter esperança. Em Cristo Jesus somos justificados, são os méritos dEle. Ele é digno. E Ele nos chama agora, ó Deus, para vivermos a vida que Ele oferece. Uma vida digna, uma vida que não precisa de muletas, que não precisa de apoio, que não precisa, ó Deus, eu não preciso contar com o meu desempenho, com os pontos que eu tenho, com aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Não, mas é Cristo Jesus. E Ele nos convida. E Ele mesmo disse que aquele que o seguir não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ó Deus, que possamos
correr para esta luz. E nós corremos para a luz através da nossa fé em Cristo. Ó Deus, eu não sei como está aqui a vida de cada um, mas o Senhor sabe. Talvez o diabo tenha trazido acusações, talvez lutas e dificuldades, ó Deus, que muitas vezes não conseguimos vencer, mas muitas vezes não estamos buscando onde realmente poderíamos vencer. Muitas vezes estamos também, ó Deus, caminhando sozinhos, quando muitas vezes poderíamos caminhar juntos. Ó Deus, abençoa a tua igreja. E se há alguém aqui, ó Deus, que ainda não faz parte da família do Senhor, que possa dar esse passo de fé, crendo em Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Porque é somente nele que nós podemos ser justificados. É somente nele que nós fazemos as pazes com o Senhor. Ó Deus, e se há alguém aqui nessa noite que talvez, ó Deus, está distante da comunhão, mas precisa se achegar, ó Deus, toca nesse coração, fortaleça esse irmão, essa irmã, tira toda a vergonha, e que esse irmão, essa irmã possa, ó Deus, retornar, e que nós também, ó Deus, possamos ir e buscar e ajudar e acolher, como Cristo fez. Abençoa, Deus, a tua igreja. Abençoa cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada casal, cada família, cada irmão e irmã nessa noite. Ó Deus, nos ajude a prosseguir. Nós contamos com o Senhor, com a ajuda do Senhor, tão somente. E muito obrigado, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém.